Be Fired! Hellboy! Hoje ainda estaremos nos dos Contos Bizarros. Uma edição especial aí da Mitos, publicada já 2 vezes, né? Aqui a gente tá seguindo a ordem das duas, porque as duas são iguais, só muda o formato. Mas hoje vamos contemplar o primeiro continho, o continho de Como Koschei tornou-se imortal. Primeiramente, Koschei, o nome. Gente, não há um consenso de como chamar o Koschei, principalmente dentro da própria mitologia dele. Tem alguns contos que usam como Koschei, tem outros que usam como Koshkei, né? Então, o Mike Mignola, quando ele foi adaptar para dentro do seu monomito do Hellboy, ele pegou uma variável, né? Que é a Koschei. Na verdade, se você for ler, né, no padrão ucraniano ou até nas regiões ali da Austro-Húngara, você vai ver que se escreve Koschei, mas você tem que pronunciar como Koshkei. Então, fica aqui o momento cultura GB Fire, né? Toda vez que você for pronunciar aqui no Brasil, a maneira mais corretinha, assim, é Koshkei. Mas não se preocupe se você pronunciar de outra maneira, porque realmente não tem um consenso 100%. Pois bem, mas quem é esse cara, minha gente? E por que ele tem um conto assim tão avulso nessa publicação dos Contos Bizarros? Minha gente, o Koshkei é um cara que vai aparecer lá nas histórias do Hellboy em O Clamor das Trevas. Uma história que a gente nem chegou perto de revisar aqui no GB Fire. Mas assim, o Koshkei vai aparecer lá e ele vai aparecer sem contexto nenhum. E você tem que meio que aceitar, assim, se você quiser, você vai buscar referência e tal, né? Mas eu achei que era bacana. Não vai estragar nenhuma surpresa, né? Esse conto. Na verdade, você já entra já sabendo, né? Como que esse cara meio que vai agir, o que ele pode fazer e tal. Então achei interessante a gente cobrir junto com a publicação da Mitos dos Contos Bizarros e até bem antes, lá do Clamor das Trevas. Pois bem, no mito original, o Koshkei, gente, é o Drácula russo, o Drácula ucraniano, o Drácula da Belarus. É um mito muito notório daquela região e lembra, depois que Joseph Campbell descobriu que as histórias se repetem, aqui a gente vê que ele realmente é um Drácula, né? Pois ele tem o passado medieval, sendo um guerreiro, um amor não correspondido, babá, né? E por algum subterfúgio mágico ele vira imortal. E é isso que acontece. No mito e na historinha aqui do Mike Mignola com o seu desenhista Guy Davies, é isso, ele era um guerreiro, ele morre, um cara no meio da mata acha ele. Esse cara, no caso, é um dragão. Esse dragão tinha o intuito de pôr ele pra trabalhar, deixar lá trabalhando uns 12 meses e depois comer ele. E depois ele fala assim, cara, você ficou aqui tanto tempo que eu comecei a gostar de você como um filho, então nem vou fazer nada, você pode ir embora. E ainda pode ir embora, eu te dou essa malha de ouro aqui, que vai te deixar impenetrável, você vai ficar sem jeito de ser ferido. E é isso que o Koshkei faz, né? Ele volta, né, pras batalhas e mata todo mundo, né? Tem até uma imagem das flechas perfurando ele e ele de boa. Ele realmente virou invulnerável. Nisso chama a atenção do rei. O rei dá a ele a sua filha, a princesa. A princesa não queria casar com esse cara, né? Porra, vai me dar pra um cara invulnerável? Eu quero ficar com outro cara. E no meio da noite pega a malha, vaza e chega os assassinos, matam o Koshkei em pedaços, jogam os pedaços na floresta. Chega o pai dragão dele, fica putaço, fala, porra, vamos lá. Ele reassembla, ele junta os pedaços do Koshkei de novo, só que dessa vez ele retira a alma do Koshkei e fala assim, ó, eu juntei teus pedaços, só que agora eu vou guardar tua alma em outro lugar. Aí sim, você vai ser imortal. E essa parte da lenda é a mais massa, né? Ele põe num ovo, que vai por dentro de uma pata, que vai por dentro de uma lebre, que vai por dentro de um bode. Essa parte é muito legal, né? Parece um mito austro-ucraniano mesmo. E depois, o que o Mignola faz que não tem nenhum mito é que ele fala que ele põe embaixo de uma árvore. Gente, uma árvore, uma ilhota, a gente já viu isso. A gente já viu isso lá em O Cadáver, né? Que enquanto o Hellboy ia tentar guardar o cadáver em uma cova, né? Tinha aquelas pessoas numa árvore falando da jornada do Hellboy. E depois do despertar do demônio, enquanto o Hellboy estava caindo na escuridão da Hecate, né? Esse pessoal aparece. Esse pessoal aparece sempre rodeado dessa árvore. Nessa árvore estão as fadas, o rei das fadas, a Baba Yaga, um personagem que é sempre misterioso, mas sempre fala umas coisas muito interessantes, né? Então, o Mignola meio que conecta o mito de Koshkei com o mito que ele constrói em Hellboy.
E depois a história, né? O Koshiki volta, se vinga, chega até a esposa dele, né? Que falou assim, você me traiu, ela perde piedade, ele naca. Naca ela, não tem piedade nenhuma. E assim termina, né? Ela serve assim pra demonstrar que o Koshiki é um personagem que tem motivos pra ficar puto. Ele tem motivos pra ficar chateado com a humanidade, né? Rancoroso. Deu o motivo, né? Por que ele é imortal. Tanto que na história que vai aparecer no Clamor das Trevas, né, ele vai ser introduzido como Koshiki, o Imortal, e a gente tem que lidar com isso. Pelo menos aqui a gente já tem a origem. O que não falta ainda ser explicado, que um dia a gente vai chegar lá, é essa relação com a Baba Yaga, né? A Baba Yaga que manda ele se enfrentar com o Hellboy, mas um dia a gente chega lá. Por enquanto, era disso. Gente, muito legal esse conto, principalmente pelos desenhos do Guy Davis. O respeito que o Mike Mignola tem com um mito russo, você pode ver até na tradução. O tradutor, aqui o Bertacchini, o mestre, né? Ele toma as decisões assim de tentar traduzir expressões que são intraduzíveis. Por exemplo, você pega lá, como um pai desesperado, ele recolheu o saco encharcado de sangue e regressou ao seu castelo em 3 vezes 9 paragens, no 3 vezes 10º reino. Cara, isso é uma expressão russa que ela não tem tradução, né? O Three Twice Nine Kingdoms to Three Twice Nine Reigns, né? Nem no inglês isso fica legal, porque é uma expressão do vocabulário russo, do vocabulário ucraniano, né? Mas, assim, se fosse traduzir no contexto, seria uma terra muito, muito distante. Só que na maneira dos russos se dirigirem a um reino fantástico. Então, para vocês verem que a pesquisa, né, do Mike Mignola, ela é sempre bem afiada e ele sempre tenta manter assim uma homenagenzinha aqui e acolá. Também muito interessante, quando ele vai tentar amarrar o mito, né, o dragão tá juntando os pedaços do Koshiki e aparece aquela figura que eu falei uns programas atrás, né, que aparece com a Baba Yaga, que é uma senhora com rosto de caveira, né, aparentemente sendo a personificação da morte. Ela até fala assim, ó, você vai fazer isso mesmo? E o cara fala na linguagem dos Ogdruhen, Andon Abash Eden, que eu tentei pesquisar aqui, seria tipo, o que será, será. Ela é uma expressão que às vezes é bem utilizada em vários pontos da cronologia do Hellboy. Ou seja, o dragão, o pai do Koshiki, ele tem elementos de Ogdruhen. Ele faz parte da mitologia dos Ogdru-Jahar, né? Ogdru-Jahar já é os 7 dragões. Talvez ele possa ser um dos filhos de Ogdru-Jahar, né? Mas isso está por ser confirmado mais além. Mas é isso que eu tinha para dizer sobre Koshiki, como ele se tornou imortal. E vamos para o bloco de canon ou não canon. E claro, com certeza é canon. Esse conto faz parte daqueles 2 contos dessa publicação que são escritos pelo Mike Mignola. Então, eles são aqueles contos de exceções dessa publicação, né? Que são escritos pelo Mike Mignola. Então, muito provavelmente, eles têm que ser considerados como canon do universo de Hellboy. Mas é isso que eu tinha que falar disso. A gente se vê no próximo, minha gente. E valeu!